Arroz sementes do caminho da luz e da sombra. Bem-vindos ao Sopro Lunar. Eu sou a Liz e hoje vamos fazer aqui uma nova playlist aqui do canal do Sopro, que vamos abordar o quê? O tarot. Vai ser uma playlist que vai consistir quer a nível de ciclo do tarot, às cartas, aos elementos, o que é que cada carta tem como significado, como energia, como orientação e etc. Aqui para vos dar um bocadinho a conhecer o mundo do tarot e as suas potencialidades. E pronto, basicamente é isso. E hoje vamos falar, este é o primeiro vídeo, vamos falar sobre o tarot e sobre o ciclo dos arcanos maiores. Arro! Então, o tarot, o que é isto do tarot e o tarot, que é uma arte divinatória, que me diz tudo o que eu preciso saber, que me diz o futuro e etc. Não é bem assim. A nível histórico, de uma maneira super resumida, há determinadas perspectivas, linhagens e histórias mesmo, digamos assim, que o tarot vem dos persas, da linha dos persas e dos egípcios. Há outras que dizem que vem da Roménia, que vem ali da zona do Médio Oriente, alguns por aí, que foi algo que começou a ser desenvolvido como um jogo para as viagens marítimas de troca lá nas rotas da seda, das especiarias e disto e daquilo. E independentemente do tipo de história, porque este vídeo não é para falar sobre história, mas independentemente de onde quer que realmente tenha vindo o tarot, há muita especulação, porque por um lado ele veio através do jogo, por outro lado começou a ter um cariz muito mais energético, espiritual, muito mais místico e esotérico. E depois há uma data de desenvolvimentos, por volta do século XIV e XV o tarot chega aos grandes nobres, digamos assim, de Itália, que começam a gostar muito daquilo e querem, não é, ter para conseguir apresentar à corte, mostrar que têm também as suas lâminas, se não me engano era assim que se chamava antigamente, as lâminas de divinação. Contrataram na altura uma data de pintores, mas só um é que esteve mais destacado, e eu falo só apenas disto porque há duas linhagens muito importantes no tarot, que é a linhagem de Sforza e a linhagem de Marselha, que isto depois, isto porquê? Porque estamos em Itália, mais ou menos do século XIV ao século XVI, mais coisa, menos coisa, em que há a linhagem e o desenvolvimento do tarot italiano, digamos assim, independentemente de ter vindo ou dos persas, ou dos egípcios, ou do Médio Oriente. Vamos deixar essa parte para lá, porque o que interessa é o que podemos ou não fazer nos dias de hoje. E basicamente depois começamos, não é, a Revolução Industrial, começa a haver a indústria a produzir muito mais, e entretanto o tarot começa a entrar na moda, digamos assim, e toda a gente quer a arte divinatória, as madames todas da corte, não é, que também querem fazer aos amigos, naqueles salões e naqueles chás e naquilo e naquele outro, e chega um momento em que no sul de França, que é onde começa a linhagem de Marselha, começa a haver outro tipo de linguagem, porque mesmo a nível de ilustrações, de desenhos e das interpretações, aí que também começa a haver um outro tipo de abordagem. Até porque o de Sforza é muito mais parecido com aquilo que a gente conhece hoje como o baralho da sueca, certo? Ou o baralho cigano, por exemplo, que tem os naipes direitinhos, enquanto que o Marselha já tem as imagens mais ilustrativas, certo? As copas, depois temos a diferença que por um lado aparecem as espadas e os paus e não sei o quê, do outro lado os ouros, do outro lado aparecem a nível ilustrativo. Por um lado aparecem as copas que são representadas lá com os símbolos dos naipes simples, não é? Por outro lado depois começam as copas mesmo como os cálices, os paus, deixam de ter, não é, aquele formatozinho assim de trevo e começam a ter aquele formato mesmo de bastões, e começa a haver aqui cada país, cada região começa a ter a sua própria linguagem mais individualizada em relação ao tarot. A maior diferença nos dias de hoje prende-se com o ciclo do tarot. Não interfere muito a nível de ciclo, porque a diferença que existe é entre a carta da força e entre a carta da justiça, a carta número 8 e a carta número 11, e elas estão trocadas, não estão trocadas, numa linhagem faz mais sentido de uma maneira, noutra linhagem faz mais sentido da outra, certo? Deixem-me só ver aqui,
7, 8, a carta da força e a carta 11, a carta da justiça, exatamente, como eu estava a dizer. Bem, a nível histórico, assim, muito resumidamente é isto, depois cada um mete as suas coisas, o tarot cigano depois aconteceu bastante mais tarde, não é? A própria maneira de ler aconteceu, isto é, não é que tenha acontecido, porque nós estamos a falar de registros, é muito natural nós termos registros daqueles que eram bem abastados na altura dos reis, não é? Na altura da monarquia, etc., do que estarmos a ter algum tipo de registro dos nómadas, como eram os povos do Oriente, não é? Que eram muito mais nómadas e não deixavam assim tanto tipo de parte histórica para a gente ter acesso hoje em dia. A nível de registros que temos, o tarot cigano acabou por ser muito posterior, ainda que apenas e só dos registros que nós temos, porque a gente ter ou não registro histórico não significa que não tenha acontecido de alguma outra maneira. Bem, e o tarot é importante para quê? Normalmente, o tarot é muito associado à arte divinatória, que nos diz o quê? As coisas vão acontecer assim, as coisas vão acontecer assado, isto é o que vai acontecer, vais passar por isto, tens de fazer isto vai-te acontecer, vais perder a casa, vais ganhar dinheiro, vais não sei o quê, vais não sei o que mais. Isto é uma perspectiva extremamente tradicional associada ao tarot. Porquê? Vamos aqui um bocadinho atrás. Eu estava a falar sobre o próprio tarot na altura dos reis, não é? Na altura em que nem para casar havia uma grande liberdade de escolha, certo? Portanto, estamos a remeter-nos a um determinado período em que a consciência do livre-arbítrio não existia. Ainda nos dias de hoje, não tem nada a ver, obviamente, mas nós cada vez mais estamos aqui a trabalhar no resgate do nosso livre-arbítrio. Para quem não sabe o que é o livre-arbítrio, temos mais vídeos aqui no canal a falar sobre o livre-arbítrio que eu aconselho que vejam e que acompanhem para conseguirem entender melhor o resto que vamos falar aqui. Ora, portanto, o tarot tradicional, que ainda é bastante praticado nos dias de hoje, é um tarot que, no fundo, ele é limitador, porque ele diz vai acontecer isto, aquilo vai acontecer, é isto, assim, assado e assado, excluindo todo o livre-arbítrio que a pessoa tem sobre a sua decisão e o impacto que tem na vida, certo? Dou um exemplo. Será que eu vou conseguir o trabalho tal? Vais conseguir aquele trabalho. A pessoa chega ao dia, muda de ideias, não quer trabalho, perde o comboio, o que quer que seja, ou acaba por nem sequer ir à entrevista por decisão própria. Conclusão, as cartas do tarot disseram que ia conseguir, mas a pessoa acabou por julgar de outra maneira ou tomar decisões diferentes em relação àquilo que na realidade foi vivenciado. Portanto, será que o tarot é uma vigarice ou será que a maneira de passar a mensagem está a ser com base numa crença limitante, certo? Porque assim, vigaristas somos todos, meus amigos. Todos nós somos vigaristas em alguma coisa. Basta eu não ter alguma consciência, alguma perspectiva mais alargada do que aquela que estou a ter. Certo? E aqui o que é que se prende? O tarot tradicional não é que seja um tarot vigarista. A maior parte do tarot não é que seja um tarot vigarista. Mas há um tipo de perspectiva, por quem passa esse tipo de mensagens, por exemplo, que ainda não entendeu o seu próprio livre-arbítrio. Como tal, também não vai conseguir passar uma mensagem mediativa ou mediante este livre-arbítrio para os outros. E o que é que está errado aqui? Nada, porque nós vamos ser atraídos para o tipo de vibração que estamos a ter. Portanto, tudo certo. Isto tudo para dizer o quê? Mesmo para as pessoas que acham que o tarot é uma vigarice, pode ser que na realidade também não sabem ouvir, também não sabem interpretar, porque lá está, vejam só como é interessante. Eu vou a uma pessoa que não sabe os conceitos de livre-arbítrio no momento que me está a passar a mensagem ou está-me a ler as cartas, não é? Eu próprio não sei o meu livre-arbítrio ao ponto de acreditar exatamente em tudo aquilo que a pessoa me diz, portanto estão bem encaixados um para o outro, certo? Portanto as pessoas que dizem que o tarot é uma vigarice são pessoas que também não têm uma experiência bem assente, digamos assim, nem uns ouvidos bastante receptivos e uma intuição ativa ao ponto de conseguirem interpretar o que lhes é dito, mas com a sua consciência crítica sobre a adaptação da mensagem à própria vida, certo? Isto aqui não é uma questão de culpas nem para um lado nem para o outro, é o que é. Há pessoas que não têm esta noção de livre-arbítrio, a maior parte das pessoas não têm e não fazem o resgate do seu próprio livre-arbítrio e é normal que, quer quando estão a ler ou quando estão a receber uma leitura das artes divinatórias, digamos assim, que vão estar assim completamente limitados, quer a nível de interpretação, quer a nível de passar a mensagem, certo? Mas quem sou eu para
estar a falar alguma coisa a não ser da minha própria perspectiva, da minha própria experiência. E a minha perspectiva e a experiência é exatamente sobre as orientações e as tendências principais, a partir do momento em que se abre o jogo, se abre as cartas, a maior tendência da pessoa no momento, mediante as suas escolhas anteriores, o modo como chegou aqui e a maior tendência para cada um dos caminhos. O que é que acontece? Há tendências que são mais vinculativas. Porque é a tal situação, se eu pego no meu carro e vou conduzir em determinada estrada, não é? Se eu vou de Portugal para a França, por exemplo, há determinados caminhos que pela estrada eu terei de passar, certo? Agora, o tipo de estrada que eu escolho, se realmente vou avante ou não, certo? Perdão. Por exemplo, eu para ir de Portugal a França, de estrada, não é? De carro, certamente não vou passar pelo Brasil. É improvável. Estão a conseguir entender aqui mais ou menos as coisas? Portanto, o tarot, no fundo, ele vai nos orientar, se nos permitirmos a tal, vai ler as energias daquilo que eu estou a vibrar consciente, sub e inconscientemente, assim como as maiores tendências que nós temos com base naquela energia e, a partir daí, temos o quê? Os vários caminhos disponíveis. Se eu estou na estrada, se eu estou numa estrada tal que eu tenho não sei quantas saídas, seja da autoestrada, seja da nacional, seja através da aldeia, mas são vários caminhos, é como uma árvore, certo? Eu tenho a minha própria árvore, eu estou neste tipo de ramo, a partir do momento em que eu viro para este ramo, para este galho, eu não tenho acesso aos ramos e aos galhos que estão aqui, a não ser que eu dê vários passos atrás, por exemplo, consiga fazer retrocessos para depois encaixar num outro tipo de caminho. Certo? E é nesse sentido que o tarot nos vai estar a ajudar aqui, vai nos estar a ajudar a entender quais as energias que nós temos à nossa frente, como é que as perpetuamos ou não e qual a maior tendência que nós temos devido às últimas ações, decisões, pensamentos, emoções, etc. que fomos tendo até aqui a este momento. E com base nisso, quais são as estradas que eu tenho à minha frente, porque na realidade quem tem a capacidade de andar naquelas estradas ou não sou eu. Eu posso ter uma opção mais limitada ou não, é como eu ter um mapa e determinadas, não é? Determinadas estradas, determinados caminhos, determinadas orientações. O que é que vai acontecer aqui? Nem todas têm uma amplitude tão grande de caminhos, de direções e de, não é? Para cada destino que eu estou a tentar ir. Há determinados destinos que têm muito mais estradas, muito mais autoestradas, vias rápidas, muito mais caminhos, até terra batida se for preciso, e há outros destinos que estão mais limitados, certo? Dá para perceber aqui um bocadinho a mecânica? Então, pronto, vamos começar a falar agora do ciclo das cartas e do tarot. Ora bem, o tarot é composto por 78 cartas, das quais 22 são aquilo que nós chamamos os arcanos maiores e as outras 56 são aquilo que nós chamamos os arcanos menores. E qual é a diferença? Os arcanos maiores representam arquétipos, eles são menos e têm uma energia bastante mais vasta, não é tão específica nem tão objetiva, mas ao mesmo tempo ela consegue direcionar-se para muito mais opções ou muito mais situações. Os arcanos maiores também eles têm uma força, um poder energético mais forte, mais elevado do que os arcanos menores. Os arcanos maiores é como se fossem, salvo seja, empurrões do destino, digamos assim, como se nós não tivéssemos grandes alternativas de escapatória porque as nossas ações anteriores nos levaram àquele determinado ponto. Hoje vamos falar sobre os arcanos maiores relativamente ao seu ciclo, de uma maneira muito breve, e os próximos vídeos vão ser a falar sobre cada carta, a energia de cada carta, ok? Então vamos começar pelos arcanos maiores e nós neste ciclo, é um ciclo extremamente interessante porque ele reflete muito aquilo que são os ciclos e padrões na nossa vida. Toda a espiral de aprendizagem, digamos assim, os círculos e padrões de aprendizagem que se vão alastrando e perpetuando como espirais, não é? Quando passamos várias vezes pelo mesmo tipo de situações, mas de uma maneira diferente ou mais aprofundada ou com outras perspectivas. Então, mesmo a nível do ciclo do tarot, eu gosto de explicar nas minhas turmas que o tarot, no fundo, este ciclo dos arcanos maiores, ele não é um círculo direito. Ele faz uma pequena montanha, cai cá ao fundo e depois a montanha grande e volta ao início. O que é que isto acontece? Isto tem muito a ver, por exemplo, com a parte do desenvolvimento, da iluminação, em que nós estamos a caminhar, a conhecermos-nos, a saber as nossas capacidades, até que chega a um ponto em que parece que ficamos sem nada, certo? Isto também é muito
interessante se fizermos o paralelismo com as fases do despertar espiritual ou as fases do, sei lá, no trabalho, no relacionamento, porque isto é um padrão que se reflete em várias coisas na nossa vida. Certo? Então, depois de passarmos algum período em que estamos a desenvolver as nossas habilidades, a avançar, a iniciar, a saber a nossa sabedoria interna, a marcar a nossa posição, chega um ponto em que caímos, porque começamos a entender que já estamos quase a chegar a algum tipo de conclusão, mas é uma conclusão que ainda lhe falta o outro lado da moeda, que é o lado da queda para aprender a levantar. Certo? Assim como uma criança. A criança começa a andar, começa a dar os primeiros passos, mas enquanto não cair também não sabe levantar-se. E é extremamente importante o cair para depois levantar. E é assim que há depois a separação do mundo individualizado para o mundo coletivo, digamos assim, e depois uma subida com a integração de todos estes mecanismos. A primeira carta do tarot é o Mago. E o Mago é aquele que vem iniciar, é aquele que tem toda a destreza para começar alguma coisa na sua vida. Ele tem o impulso, ele tem a vontade, ele tem o pensamento, ele tem a destreza de iniciar alguma coisa na sua vida. Todavia, ele ainda não iniciou, ele está preparado para iniciar, certo? É como estarmos ao acordar ainda antes de nos levantarmos da cama. Certo? Quando eu pego e não me estou a espreguiçar, preparado para adentrar e para iniciar o meu dia. Carta número 1, a carta do Mago, a carta daquele que vem para iniciar, aquele que é pioneiro. Temos a carta número 2, logo de seguida, que é a carta da sacerdotisa ou a papisa. Esta é uma carta que vai dizer o que é neste nosso ciclo. Esta é uma carta que vai falar sobre a nossa sabedoria interna. Sobre sabermos avançar, mas termos determinada atenção ao que está a passar à nossa volta. Esta sabedoria interna, ela é nossa, ela está guardada para nós, o que significa que nem toda a gente precisa de saber como é que eu quero avançar com a minha própria vida, certo? Portanto, ela traz-nos a ideia e a imagem e a energia daquela pessoa que sabe agir, sabe quando mostrar e sabe quando calar um bocadinho ou esconder. Seguidamente temos a nossa Imperatriz, que é a mãe, aquela energia da triplicidade, a energia da fertilidade, da criatividade, do êxito e do sucesso. Assim como a Imperatriz, ela tem o quê? Tem todo o seu império à sua volta e ela está feliz, ela está a criar ainda mais coisas, é exatamente a energia da mãe. No número 4 dos arcanos maiores nós temos o arcano do Imperador, que é aquele que vem criar a estrutura, vem criar a solidez, vem criar a estabilidade. É aquele que cria todo o império para manter quer a proteção, quer manter bem vincado aquilo que é o seu poder e potencial, digamos assim, em relação à própria estrutura. Ele tem a capacidade de liderança para colocar os pontos nos is e as coisas todas nos sítios. Seguidamente, estão a ver que nós estamos a falar muito sobre processo físico, certo? Chegamos ao número 5, que chegamos à parte espiritual com a carta do Papa ou o Hierofante. E o que é que acontece aqui? Acontece que depois de termos materializado, primeiro, a nossa vontade de avançar com o Mago, depois a sabedoria interna para saber como avançar, depois o 3, a felicidade de começar a ver a minha criatividade a ser colocada em prática. E no 4, com o Imperador que já cria o seu império, eu começo a ter tudo bastante estruturado a nível físico e está na altura de ascender um pouco para o meu plano espiritual. E aqui que aparece o Papa, que me traz, por um lado, a parte da espiritualidade, mas ao mesmo tempo também, assim como no clero, determinadas crenças limitantes e determinados dogmas. Ok? Entretanto, quando ascendemos à parte espiritual é quando temos a noção e a capacidade de atrairmos a nossa alma gêmea. Então a carta 6 é a carta dos enamorados ou a carta dos amantes. Quando conseguimos entender que, a nível espiritual, por exemplo, o nosso coração e a nossa mente estão profundamente interligados, é através do meu amor próprio que eu vou conseguir espelhar e atrair a minha alma gêmea ou o amor na minha vida. Seguidamente, nós temos a carta do carro, que é quando eu começo a entender como é que faço o meu processo de desenvolvimento, de ascensão a nível espiritual, a nível físico, a nível do meu plano emocional, é quando eu começo a entender a necessidade ou a
a importância de agarrar as rédeas na minha vida. E é quando chegamos com a carta número 7, a carta do carro, que é quando temos a capacidade de agarrar bem no volante ou agarrar bem nas rédeas e redefinir o meu percurso de vida, digamos assim. Seguidamente, como eu vos estava a dizer, com esta linhagem de Marselha, vem a carta número 8. E a carta número 8 é a carta da força, que é quando nós nos conseguimos permitir a toda a nossa força bruta, ao nosso poder pessoal. Porquê? Porque já agarramos as rédeas na carta anterior e agora já estamos a manifestar o nosso poder pessoal. O poder de domar o leão interior, o poder de domar qualquer coisa na nossa vida e até de conseguirmos aceitar a nossa libido de uma maneira sem preconceitos. Acontece que, com tanta coisa alcançada no mundo externo, no mundo exterior, digamos assim, não que a espiritualidade seja, mas é de uma outra perspectiva, chegou ao momento de olharmos para dentro. E no número 9 temos a carta do ermita. Está na altura de, se eu consigo manifestar tanta coisa na minha vida externa, no número 9 estamos quase no ponto de viragem, é quando eu digo alto lá. Eu preciso começar a entender o que é que eu tenho dentro. Eu consigo agir, eu consigo criar estabilidade, eu consigo agir com sabedoria, eu consigo criar. Eu consigo calar o vizinho quando está a fazer obras. E então está na altura de eu pegar e olhar para dentro, porque eu consigo entender todo o dogmatismo da Igreja, por exemplo, ou da minha espiritualidade, se esse for o caso. Eu consigo entender a parte do amor e atrair a minha alma gêmea. Eu consigo também pegar e sentir a minha força, o meu poder pessoal, mas há alguma coisa que me falta. Falta-me aqui, é como se eu precisasse de iluminar um bocadinho mais aqui dentro, na minha gruta interior. Então no número 9 vem o ermita para nos ensinar a recolher, ensinar a olhar para dentro, ensinar a ir levar a luz a determinadas partes sombrias. E é aqui que no número 10 temos a carta da mudança, a carta da roda da fortuna, que é quando todo o processo que estávamos a fazer, que até podia estar a correr muito bem ou não, depende, mas chega ali a um ponto em que há uma reviravolta. Porque a partir do momento em que eu estou em aprendizagem, eu consigo, além de olhar para fora, pegar, parar e olhar para dentro, é quando abrem estes portões, abrem as mudanças do destino, abrem as comportas. E é aqui que entra no número 11 o sentido da justiça, com a carta da justiça, que é uma carta que fala sobre sabermos equilibrar, sabermos ponderar, saber equilibrar o lado de fora com o lado de dentro, a minha vida externa e a minha vida interna, o sentido da justiça, o sentido da ponderação e do equilíbrio. Seguidamente temos a carta do dependurado, que é a carta número 12, ou a carta do enforcado, que é quando as coisas parecem que não andam para a frente. Porquê? Porque eu preciso de alcançar alguma nova perspectiva. Porque enquanto eu não alcançar essa nova perspectiva, eu não consigo sair do sítio. E esta é uma carta que fala sobre realmente estarmos de pés atados, estamos virados de cabeça para baixo. Porquê? Está na altura de começar a abrir finalmente os nossos olhos a outras coisas. Já há a capacidade de recolhimento, de olhar para dentro, já há a capacidade de algum modo procurar a justiça, mas é como se eu ainda estivesse desligado do mundo e ainda não conseguisse ver este sentido de justiça. E é na carta número 13 que chegamos ao ponto um bocadinho mais lá em baixo, que é a carta da morte. Porque está na altura de determinados padrões, determinadas conclusões, determinadas experiências cessarem, de eu enterrar os mortos, digamos assim. Porque esta é a carta do renascimento, em que todo o padrão que eu fui aprendendo está na altura de eu começar a enterrá-lo, porque eu preciso de o entender de algum modo de uma maneira mais aprofundada. Então a carta da morte, ela chega para nos dizer que está no fim. Estamos num fim de ciclo, porque as coisas assim não podem continuar. Enquanto eu não mudar a perspectiva, como dizíamos no número 12, na carta do dependurado, a carta 13 é aquela que vem e diz assim, não há maneira, está mesmo no momento de enterrar os mortos para depois podermos seguir com a nossa vida. E é aqui que entra a carta número 14. E a carta número 14, enquanto que a número 13, a carta da morte, é a necessidade de morrer, deixar morrer determinadas partes nossas, internas, na nossa vida externa e interna, a carta 14, ela traz a temperança, traz a capacidade de regeneração, a capacidade de cura e alinhamento. Assim como se o número 13 fosse uma ferida, digamos assim, e a carta número 14 é a nossa cicatrização. Há muita gente que só fala da temperança como a paz e a harmonia, quando na realidade é a ascensão ou a busca pela paz e a harmonia. Nós só conseguimos
receber a paz e a harmonia se não estivermos em paz e harmonia, não é? Como é que a gente consegue entender a paz e a harmonia se estivermos sempre nela? Não entendemos. Não temos método de comparação. E é por isso que a própria carta da temperança, da harmonia, da paz, do equilíbrio e não sei o quê, ela vem depois da morte. Porque se ela não tivesse depois da morte, ela não tinha um termo de comparação para eu sentir, ok, agora estou em paz. Porquê que eu sinto que agora estou em paz? Porque antes não estava, certo? Portanto, paz e harmonia e equilíbrio, quando é que eles existem? Quando têm termos de comparação. Mas, depois de estarmos aqui neste processo de desenvolvimento próprio, ascensão e cura e alinhamento, e é quando estamos a encontrar a nossa regeneração que vêm as tentações, no número 15 com a carta do diabo. Porque o universo funciona mesmo assim. Sempre que nós pedimos alguma coisa ao universo, o universo dá-nos duas coisas. Dá-nos aquilo que nós pedimos, da maneira que nós precisamos, e dá-nos alguma coisa que é um padrão de alguma coisa que já fizemos. Por exemplo, eu quero o homem da minha vida, o homem perfeito, o príncipe encantado. Ele dá-me sempre dois. Dá-me o homem perfeito, o príncipe encantado que eu preciso e que eu quero e etc. Mas depois dá-me a tentação. Aquelas paixões espontâneas e etc. Isto, obviamente, é uma maneira simples de falar. Dá-me aquelas paixões espontâneas que é para eu saber se realmente quero aquilo que me tinha predisposto e aquilo que eu pedi, ou se continuo a vibrar na tentação, se continuo a vibrar na... Lá está, é o diabo. Ele vem com as tentações para ver se nós realmente estamos convictos daquilo que é o que queremos alcançar ou não. E é depois na carta número 16 com a torre, carta temível, temida por toda a gente no tarô, temida pela maior parte das pessoas relativamente ao tarô, a carta da torre, que é a minha carta preferida da torre. Porquê? Porque é quando as estruturas vão abaixo, é quando eu entendo que de alguma maneira a minha tentação ainda está a ganhar em relação ao meu coração, é quando os meus egos ainda estão a tapar-me os olhos, a tapar a minha vista, a tapar-me tudo. E é aí que vem a torre, porque a torre é nada mais, nada menos senão o destruir, o caos. Mas a grande oportunidade de tirar da minha vida, interna e externa, tudo aquilo que não faz alinhamento com o meu bem maior e supremo. Tudo aquilo que não faz alinhamento com o propósito que eu quero alcançar. E a torre, ela está ali, não há torre que abane se estiver bem construída. E a torre, ela só vem abanar aquilo que não está bem construído, aquilo que não está sólido, aquilo que as estruturas já estão velhas, antigas e acabadas. E a carta da torre traz todo o potencial, assim como eu disse logo no início, é aquele ponto em baixo da queda para conseguirmos ganhar toda a propulsão posterior para alcançarmos a nossa maior ascensão. É a queda do bebê. É quando o bebê aprende realmente a cair, sabe que é estar no chão e desta vez não é a mãe que o levanta de volta. Desta vez é o próprio bebê que aprende, ou a criança, que aprende a pouco e pouco a levantar-se. Porquê? Porque já tem determinada capacidade estrutural de começar a usar as suas pernas, de aprender a levantar-se. É a carta da torre também quando a criança cai e o pai finalmente, o pai ou a mãe, finalmente param e dizem assim: anda que tu consegues, a minha mão está aqui, mas tu é que tens de te levantar. E é assim que nós aprendemos a levantar-nos sozinhos. E esta é a energia da carta da torre. Seguidamente à torre, na carta número 17, temos a carta da estrela. E a carta da estrela é a carta da orientação, é a carta do guia. Tal como eu estava a dizer, é o tal pai ou mãe que está aqui em cima a dizer: levanta-te que o pai está aqui. Levanta-te que a mãe está aqui. Eu estou à tua espera. Anda, não é? Quando o bebê vem assim a correr, ainda não sabe bem, e corre, e cai, etc. E nós estendemos os braços ali a dizer: nós estamos aqui, confia que tu consegues e eu estou aqui. É a carta da estrela, é a carta da orientação, é a carta da voz interior e é a carta de sabermos que estamos a ser acompanhados e guiados. Entretanto, vem a carta da lua, na carta número 18. E a carta da lua fala sobre quê? Fala sobre as ilusões que nós criamos na nossa mente, mas também a capacidade de clarificar a nossa própria vida. E a carta da lua é uma carta extremamente interessante e extremamente importante porque é uma carta que nos vai falar sobre o modo como nós sonhamos ou como criamos os objetivos. Aquilo que são os objetivos e aquilo que são realmente os nossos sonhos, as nossas ilusões, onde é que nós estamos parados ou não. E quase a acabar, quase no final, temos na carta 19 a carta do Sol. E o que é a carta do Sol? É a iluminação, é a vitalidade, é quando a criança já aprendeu a cair e a levantar e já sabe correr e já sabe virar-se para todo lado e tem toda a capacidade de fazer o quê? De brilhar, de rir, mesmo que tenha as feridas nos joelhos e nos braços e etc.
Temos a carta número 20, que é a carta das aprendizagens, a carta do karma e a carta das colheitas. O que é que isto significa? Significa que estamos a falar da carta do julgamento e é quando tocam as trompetas finais para fazer exatamente o quê? Para fazer o processo de aprendizagem, quando o ciclo está a chegar ao final e realmente entendemos que aquela criança de facto já sabe cair e levantar, já sabe estar ali plena na sua própria capacidade. Carta número 21, a última carta, digamos assim, do tarot, que é a carta do mundo, quando chegamos ao topo da montanha, quando sabemos que estamos na plenitude total e máxima e ao mesmo tempo quando estamos na felicidade, na prosperidade e na abundância, quando estamos acima de tudo, na maior para todos os lados, certo? Quando eu sinto que estou realmente no topo da montanha, eu atingi o meu objetivo, eu estou feliz, eu estou em paz, eu estou pleno e estou concretizado e realizado. Mas ao mesmo tempo, uma montanha subida, não é? Também falta a descida para voltarmos à nossa vida ou a subir uma próxima montanha. E é aqui que temos a carta número 0, ou a carta que seria a carta 22 do tarot. A carta do louco, que é aquele momento em que nem somos nada, nem somos tudo. É aquele momento em que estamos simplesmente a descer a montanha, a absorver ou alargar toda a nossa conquista e a preparar-nos para um novo ciclo na nossa vida. E o louco é aquele que deixa tudo para trás, é aquele que desapega, tira os pesos das costas e que é o momento zero, é o momento nada, que é aquele que faz a transição antes do próximo momento de avançar e depois de já termos alcançado alguma coisa no ciclo anterior. E pronto, e basicamente é isso, de uma maneira assim mais simples, mais leve em relação aos arcanos maiores e o ciclo do tarot. Pronto, não sei quando é que vou meter ou não o próximo vídeo, vamos vendo. É conforme a intuição mandar, conforme a disponibilidade mandar, estejam atentos e pronto, basicamente é isso. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado ou orientado. De qualquer das maneiras, se gostaram, subscrevam aqui o canal, acompanhem os nossos vídeos, temos imenso conteúdo, quer a nível da parte de perspectivas espirituais, quer a nível de leituras e orientações de tarot e de runas. Sigam também o nosso Facebook do Sopro Lunar, o nosso Instagram. Qualquer tipo de marcação ou agendamento pode ser feito através do Facebook, do Instagram, por e-mail, através do Sopro Lunar Consultas, e acho que é isso. Portanto, espero que vocês